Sobre a tirania. 20 lições do século XX. Timothy Snyder. Este não é o audiobook da obra, mas uma análise em que comento pontos relevantes e posso fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. É uma tradução minha do original em inglês, por isso pode conter pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. Também vale informar que a editora Companhia das Letras lançou uma publicação desta obra em português em 2017 e que até 2022, pelo menos, encontrava-se ainda em catálogo. Porém, esta análise baseia na versão original do livro. O autor, Timothy David Snyder, é americano, formado e mestrado em História e Ciências Políticas. Além de ter estudado em Viena e Paris, lecionou em Londres, Stanford e Yale, e é especializado em História da Europa, e já recebeu diversas premiações enquanto escritor e pesquisador. Sobre a obra, o autor traz neste livro importantes lições sobre tiranias e totalitarismos, que houve ou que ainda se mantém no século XX e adiante. Pretende que o conhecimento e reflexão desses fatos ofereçam estímulo e o saber para que suas consequências não se repitam. Afinal, como dito no prólogo desta obra, a história não se repete, mas ensina. Isto é, o que aconteceu no passado oferece sempre conhecimento e informação do que deu certo e do que deu errado. E o autor remete frequentemente aos pais fundadores americanos que, imbuídos de nobres intenções, confeccionaram a Constituição dos Estados Unidos, olhando para as experiências ruins do passado e pretendendo acertá-las no presente e no futuro. Mas aqui eu faço a primeira intervenção para comentar que as lições são aprendidas quando a busca e intenções é de acertar. Quando o coração é nobre e pretende o melhor para o povo, mas quando ocorre de os governantes ou mandatários do país pretenderem o inverso, instaurar o caos e a confusão. Quando os motivos e pretensões são o de destruir as instituições, de enfurecer as massas e favorecer o caos para a revolução. Nesses casos, o que deu errado na história é justamente o que buscam de exemplo, com o fim mesmo de provocar as consequências desastrosas que houveram no passado. E quando é assim, o que fazer? E vou mais além disso, e cito os anúncios e conversas declaradas pelo então eleito presidente do Brasil, Luiz Inácio Cachaceiro da Silva, no decorrente período final de 2022, antes mesmo de tomar posse, durante os trâmites da transição de governo. Suas verborragias políticas causaram temor no mercado financeiro internacional ao mencionar a quebra do teto de gastos na ordem de bilhões de reais e revogação das medidas de controle e equilíbrio político, econômico e fiscal do governo passado de Jair Bolsonaro. E o que isso quer dizer é que, eleito presidente, assume o mesmo modelo de gestão da sua indicada e impeachmentada Dilma Rousseff, que também foi trágica à frente do executivo no país de 2011 a 2016. A repetição da tragicomédia é tal acentuada que antigos membros do governo Dilma foram integrados na equipe de transição do futuro governo Lula. Jorge Messias, o Bessias no idioma dilmês, Guilherme Azevedo, ex-chefe do gabinete da Dilma, Guido Mantega, o economista do desastre que se afastou da transição depois de várias críticas internas e fogo amigo, Isabela Teixeira, Celso Amorim, Helder Barbalho, a velha e conhecida raposa política de Brasília e por aí vai. Um elenco selecionado para atuar no desastre do país. Assim, mais se parece a reprise de um filme apocalíptico. E a pergunta é, tudo isso é sem querer? É por não ter aprendido as lições do passado ou por querer mesmo repeti-las para se obter propositalmente os mesmos resultados? E se a meta ou plano for de terminar o esquartejamento do país que a Dilma começou? Ao fundar uma república democrática, alicerçada na lei e ao criar um sistema de controle, os pais fundadores, dirá o autor, procuraram evitar o mal que eles chamavam, assim como os antigos filósofos, de tirania. E isso é relevante para os tempos modernos porque, nas ditas
democracias estabelecidas ou consolidadas, mesmo nelas, a ameaça do estabelecimento de um totalitarismo tirânico está sempre rondando. E como destaca o autor, a história mostra que as sociedades podem ruir, que as democracias podem colapsar e que a ética pode ser aniquilada. Sei não, mas acho que quando ele escreveu isso, Timothy Snyder estava assistindo a uma das palestras de algum dos ministros do STF brasileiro. Talvez estivesse escutando Barroso dizer que eles são os editores da história, ou os iluminados, que moderam todos os outros poderes da democracia brasileira. Ai, ai, como se viu depois disso? Essas falas foram um ensaio para o tipo de tirania particular que viriam a instalar, e o que se seguiu foram tendenciosidade em facilitar o processo eleitoral em favor de um bandido que se elegeu depois, bloqueios de contas bancárias e redes sociais de quem falasse mal deles, dos ministros ou do ex-encarcerado eleito presidente, ameaças e mais ameaças de tomar e até mesmo a guarda dos filhos daqueles que manifestassem nas ruas ou redes sociais contra a tirania do judiciário e contra as propostas de venezualização do Brasil pelas mãos do sapo barbudo e de sua gangue chamada de partido político. E assim segue as lições que Snyder desvela como salutares para que uma sociedade não caia nas garras do autoritarismo e perca sua liberdade e democracia. Não obedeça de antemão, é a primeira lição que ele expõe. E explica que a maior parte do poder do autoritarismo é concedido voluntariamente, quando as pessoas oferecem sua adesão a um poder opressivo, antecipando-se em obedecer até nas coisas que ainda não lhes foi requerida ou nem imposta. É a versão distorcida do texto bíblico que diz: se te constrangerem a andar 1 milha, ande 2. Se te tomarem a capa, deles também a túnica. Faço eu esse acréscimo. Talvez o tirano nem soubesse a princípio que os cidadãos estavam tão dispostos a abrir mão de certo valor ao princípio, destaca o autor. E ao ver tão solícita prontidão em seguir e obedecer tudo, até naquilo que não lhes foi pedido, ele pode tomar gosto e sentenciar aquele povo a mais e pior tirania. E isso me lembra, fazendo eu um comentário, o que fora visto na ocasião da pandemia de SARS-CoV-2 desde 2019. Logo que a ONU e o Dr. Fauci nos Estados Unidos apresentaram quaisquer recomendações sanitárias opressivas, embora algumas em caráter de recomendação e não de obrigação, a população aderia ansiosamente e com tanto fervor que até denunciavam ou eles mesmos agrediam quem não tivesse a obedecer cegamente às sugestões da OMS. O mesmo para as políticas sanitárias locais. Os próprios moradores vigiavam de suas janelas quem não tivesse a mesma obsessão de acatar a lavação das mãos com álcool gel a cada 5 minutos, a troca de máscara facial a cada voltinha que dava e até de usá-la dentro de casa ou sozinho no carro. A própria população deu aos governantes o estímulo para que esses piorassem o que já estava ruim, apertasse a coleira em torno do pescoço da sociedade ao ponto de não deixá-la respirar. E foi assim que surgiu tiranos como Bruno Covas em São Paulo, que até mandou soldar as portas de comércios para seu proprietário sequer entrar em seu estabelecimento. Ou João Dória, que forjou seu ímpeto de ditador inescrupuloso nessa época, quando determinou lockdowns rígidos em São Paulo e foi passear nos Estados Unidos, tendo na ocasião de voltar com o rabinho entre as pernas porque fora impedido de entrar naquele país, já que lá também havia governadores treinando para ser ditadores. A obediência por antecipação é uma tragédia política, afirma Timothy. E ele pondera que talvez aquele governante não tivesse a pretensão de ir tão longe. Talvez tivesse feito uma jogada no escuro ou na precipitação. Mas ao verificar tão boa vontade e prontidão das pessoas em estender os braços para serem algemadas, daí o político ou vocacionado a tirano dobra a aposta, pois vê que o caminho está livre de resistência e que se as pessoas estão se voluntariando para a escravidão, melhor aproveitar a oportunidade e dar a elas o tormento que elas com toda solicitude buscam. Snyder conta exemplos disso da Alemanha de 1932 e Tchecoslováquia de 1946. Em ambos casos, de acordo com ele,
Um grande número de pessoas ofereceu seus serviços voluntariamente aos novos poderosos, tanto os nazistas como os comunistas, diz ele. Se doaram no sentido de ajudar o regime, e depois desses atos de submissão voluntária, não puderam ser mais desfeitos, depois que perceberam aonde aquilo tudo ia dar. A obediência por antecipação dos austríacos em março de 1938, conta-nos a história, mostrou à alta cúpula nazista que seria fácil e possível avançar um totalitarismo na Europa, quando o chanceler austríaco prontamente se dispôs à sinalização de Hitler de anexar a Áustria à Alemanha. Tanto os próprios nazistas como gente da população austríaca passaram a agredir judeus da Áustria e a saquear suas casas, e mais tarde a denunciá-los quando em agosto de 1938 fora criado o escritório de emigração judaica em Viena. Em seu primeiro estágio, escreve então o autor, a obediência voluntária antecipada é instintiva, adaptativa e sem reflexão, mas em seguida tomam gosto pela sensação de estarem realizando ou sendo parte de um propósito ou projeto maior. E nesse estágio, elas se projetam capazes de maltratar e até matar outras pessoas a serviço desse propósito ou ideal maior, se assim forem instruídas por uma autoridade. Nesse ponto, Timothy Snyder exemplifica com o experimento social de 1961 na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, em que o psicólogo Stanley Milgram dispôs aos estudantes que aplicassem choques elétricos em outras pessoas que elas não conheciam a cada vez que errassem no teste de conhecimento. As pessoas que receberiam o choque eram, na verdade, atores fingindo o choque sem que os estudantes universitários soubessem. Alguns apertavam o dispositivo de choque tantas vezes e até quando não lhes era pedido, que do outro lado o ator, que o estudante acreditava que estava recebendo o choque real, fingia ter morrido com a tortura. Mas mesmo assim, os estudantes não mostravam pesar e continuavam até o fim, ainda que as pessoas eletrocutadas não lhes tivessem feito nenhum mal ou agravo. O que ocorre é que na mente desses alunos, eles estavam participando de um projeto científico muito importante. E é assim que os monstros interiores se revelam. Basta oferecer a eles um propósito, um ideal, mesmo que utópico e fantasioso. E outra postulação do autor é de que cada um deve assumir sua responsabilidade para com o mundo. E segundo essa lição, os símbolos de hoje possibilitam a realidade do amanhã. A vida é política, diz ele. O mundo reage ao que fazemos. Logo, as pequenas escolhas que as pessoas fazem são também uma espécie de voto em que confirmam ou reprovam as ações daqueles que pretendem nos dirigir politicamente. De modo que nossas palavras, ações ou omissões dão o aceite ou a verbação para que o pretenso tirano haja daquele modo ou recue. E nesse caso o autor retrata essa questão com o exemplo da década de 1930, quando o ditador Stalin, da União Soviética, desejava apropriar-se do campo e propriedades rurais, torná-las do Estado. A tática era demonizar os agricultores e os fazendeiros. E eles então foram retratados em cartazes como porcos, uma desumanização que estimulava as pessoas mais suscetíveis que os assassinassem. Um vizinho retratado como um porco é uma pessoa de cuja terra você pode se apossar. Essa era a mensagem oficial do governo. E tão assim que a mensagem penetrou nos idiotas úteis de plantão. Eles agiram para colocar isso em prática e mataram seus patrões e donos de terras agricultáveis, fazendas e máquinas rurais. Acreditaram no governo que tudo pertenceria ao povo, mas numa próxima jogada, Stalin expropriou o próprio povo que tinha tomado as fazendas e deu nova justificativa de que transformaria tudo em fazendas coletivas e ninguém mais teria patrão, necessidade ou passaria fome. O resultado disso foi o exato oposto. A Ucrânia, Cazaquistão e Rússia, pertencentes ao domínio soviético entre 1930 e 1933, perderam a grande parte de suas populações devido à grande fome e miséria que sobreveio, ao ponto de terem de se alimentar dos cadáveres dos que iam padecendo de fome antes deles. Na Alemanha, mesmo nesse período, a tática nazista foi incentivar o ódio e a inveja para fazer o povo se voltarem uns contra os outros. Era dito que, pela propaganda governamental, os judeus, ricos e comerciantes,
ou eram assim bem-sucedidos porque tiravam as oportunidades dos mais pobres, eram burgueses exploradores das minorias. E assim, as lojas e comércios judeus foram sendo saqueadas e depredadas, e quando todos tinham aprendido a odiar os judeus, o governo apropriou-se dos bens deles e os enviou para campos de concentração, contando com a omissão de outros alemães e com a ação deliberada de muitos, que ativamente pintavam as casas dos judeus com símbolos que os identificavam para que a polícia nazista os pudesse localizar e prender. Todo o mal que Hitler fez não seria possível sem o apoio da parte da população que atuou para limpar ou higienizar, como chamavam à época, aquele país de seres tão odiosos como foram convencidos de que os judeus eram. Mas, no fundo, o ódio que sentiam foram provocado pela inveja e despeito dos méritos dos judeus, e que o tirano no poder, Hitler, soube explorar com sua propaganda e mídia. Tanto as pessoas que atuaram como as que assistiam sem nada fazer participaram do processo de holocausto que Hitler implantou. É o que diz o autor. Outro fato a ser observado é que antes de demarcar os judeus com estrelas amarelas em suas roupas, Hitler convocou a população que apoiava o governo a usar broches com suásticas como sinal de orgulho da grande nação ariana que estava a surgir. E o que parecia inicialmente um mero ato patriótico foi o início da separação entre aqueles que poderiam viver e os que deveriam ser eliminados. E se posso eu aqui fazer um paralelo, eu acho preocupante o que no Brasil, a exemplo do ocorrido nos Estados Unidos e em Hong Kong, se faz aqui um tipo desse de demarcação, rotulando uns de bolsonaristas, antidemocráticos, de gabinete ou milícia do ódio digital e etc., para que a outra parte da população aprenda a odiar esses grupos. E o próximo estágio é convidar e estimular a parte da população que não veste verde e amarelo, ou seja, que não usam a estrela amarela nas roupas, a agir violentamente contra eles. E depois da guerra fomentada, o tirano dá ordem de prisão ou internação em campos de reeducação dos tais camisas verde e amarela, a fim de higienizar a sociedade, ou nos termos de agora, pacificar a sociedade. Essa escalada totalitária está em franca ascensão. E se você duvida, dá um zoom nas iniciativas jurídicas e anticonstitucionais que os ministros do STF têm promovido nos últimos anos, de 2019 a 2022. Tente encadear as sequências de decisões e junte aos discursos da mídia e a tudo que Lula e o Foro de São Paulo já divulgam há anos sobre a grande pátria bolivariana e outras pretensões totalitárias comunistas para a América Latina. Pois bem, tá aí a forma como isso pode ser feito. Sinal que Lula, Hitler, Alexandre de Moraes e quaisquer outros líderes políticos e jurídicos modernos do século passado ou deste século só tem um nome diferente, mas a alma é igualzinho, assim como o espírito demoníaco que domina eles. Também se trata das mesmas potestades. E Timothy Snyder alerta então, baseado na parábola do quitandeiro de Václav Havel, que os símbolos ou sinalizações públicas de apoio que grupos ou líderes tirânicos exigem ou sugerem para seus adeptos e apoiadores, assim como para seus inimigos, têm a função de criar códigos sociais que sinalizam a virtude de uns e a reprovação de outros, o que servirá de demarcatório de quem deverá mais tarde ser poupado por ele e de quem haverá de ser eliminado ou perseguido. E fatalmente, esse também é um dos motivos por que tanto se apressam logo a aderir a certas manifestações ou declarações simbólicas de simpatia a uma causa, programa, lado político ou preferência cultural qualquer. Assim que identificam que aquele lado poderá vencer no jogo de poder e que virá perseguir os que se colocaram contra ele. E para contextualizar, lembro os casos no Brasil em que a OAB Nacional, em outubro de 2021, prestou homenagem a Dias Toffoli, ex-presidente do STF, condecorando-o com a medalha Raimundo Faoro. E em março de 2022, propôs criar o Memorial das Vítimas da Covid-19. E em outubro de 2022, ainda no dia 31, assim que o sistema eleitoral deu conta que Lula havia sido eleito, a OAB foi uma das primeiras a sinalizar sua virtude, ofertando
congratulações ao candidato comunista e parabenizando o grande e apreciável desempenho do TSE e de seu presidente Alexandre de Moraes. É claro, como diz o ditado, a serpente só morde os pés que estão descalços. Assim, ao colocar o broche de apoiador e até mesmo de fã, a pretensão é desviar o furor daqueles que ela imagina ser o lado mais forte, ou mais sedento de sangue, pelo menos. Mas, quanto à parábola do quitandeiro, ela foi posta por Václav Havel, o intelectual e ex-presidente da Tchecoslováquia e depois da República Tcheca, e falecido em 2011. Se trata de um comerciante que pôs na janela de sua quintanda uma placa bem visível em que se lia "Proletariados de todo o mundo, univos". A máxima traz o jargão de Karl Marx em um manifesto comunista. Mas, ao contrário do que parecia, o comerciante não apoiava o comunismo e nem estava interessado na causa proletária. Na realidade, ele só queria paz e sossego para vender seus produtos e cuidar de sua vida diária. Mas ele tinha entendido que o septo de apoiadores e de poder marxista de sua região e época não deixaria incólume quem não demonstrasse simpatia pública pela causa socialista. Daí essa sinalização de virtude era o preço ou pedágio que todos tinham de pagar para não serem estigmatizados ou vilipendiados. E Václav chamará de o poder dos sem poder, essa orbe que muitas vezes está em minoria ou em decadência, mas que possui um arranjo social ou voz pública mais notória ou agressiva, pelo menos, que se manifesta e daí faz com que muitos outros que não gostariam de se envolver ou que nem simpatizam com as ideias daqueles grupos acabem colocando o broche para aludir ao período nazista, ou, como na parábola, fixando cartaz em sua quintanda, fingindo ter apreço por aquela filosofia, governo ou regime, mas só para não ser prejudicado e ter o mínimo de paz para trabalhar e viver. Como escreve Havel, o quitandeiro não endossava o conteúdo da citação do Manifesto Comunista. Ele pôs a placa na janela para poder dedicar-se à sua vida sem ser perturbado pelas autoridades. O problema é que isso influencia também os outros. E daí a esfera pública acaba coberta de sinais de adesão e a resistência àquele tipo de poder que os sem poder fizeram ocorrer na sociedade se torna quase impossível. Porque transmite uma imagem de onipotência, onipresença e hegemonia que intimidará quaisquer que pensem em resistir. E de novo, eu fazendo uma ilação. Não é isso que vemos cotidianamente nas redes sociais e mídias jornalísticas, dentre outros? Fora Bozo, ele não, Lula livre, quem matou Marielle? As urnas são seguras, etc, etc, etc. Todos jargões pré-estabelecidos, placas nas quintandas que as pessoas colocaram e colocam em seus trends e linha do tempo nas suas mídias digitais para sinalizar certos grupos que elas também são da patota, que não precisam ser censuradas nem perseguidas, que seu Alexandre não precisa incluí-las no inquérito do fim do mundo e nem mandar bloquear suas contas bancárias ou deletar suas redes sociais e nem também ameaçar tirar seus filhos ou multá-las em 100 mil reais por dia. Muitos desses aparentes apoiadores das pautas esquerdistas são apenas quitandeiros tentando ficar em paz para continuar trabalhando honesta e dignamente para cuidar de suas famílias. E, posto assim, a sinalização de virtude é uma declaração de lealdade que todo pretenso tirano exige e cobra de seu povo. Ele até sabe que não conseguirá 100% do apoio legítimo ou aprovação popular, mas faz questão de que todos ostentem publicamente suas placas ou broches no peito ou frases nos status de suas mídias sociais, porque isso cria a aparência de realidade ou de predomínio do jogo, que dará ao tirano condições psicológicas de fingir e de simular um poder e uma força que não tem no plano concreto. É como a Coreia do Norte lançando foguetes no mar, ou como Xi Jinping ameaçando trucidar os Estados Unidos, ou até mesmo Jair Bolsonaro esbravejando no pátio da Alvorada. Acabou, porra! São todos esses movimentos demarcações simbólicas ou pretendidas de um poder concreto que não se tem. Se apertados a demonstrar suas cartas na manga, eles não são capazes de vencer o jogo, simplesmente porque não têm o poder real, mas meramente simbólico.
E a questão levantada pelo autor aqui é que o jogo só continua enquanto as pessoas o estão jogando. Se o quitandeiro não colocar a placa e nem os seus vizinhos, de repente o jogo termina e a falta de poder dos sem poder se revela. Na minha concatenação, um tirano, déspota ou magistrado só consegue demonstrar seu poder porque quando dá uma ordem ou decreto, mesmo fora das leis e sem amparo ou peso jurídico algum, há um grupo de executores abaixo desse juiz, agentes, policiais, delegados, que decidem obedecer. Se esses se recusassem a seguir ordens que não tivessem asseguradas nas leis do país, simplesmente a pretensão autoritária daquele candidato a tirano se esvaziaria e cairia por terra. Mas um homem mau se alimenta de outros homens maus que o seguem e, em troca de qualquer vantagem ou migalha pessoal, aceita participar no jogo de teatro de falso poder, como diz o autor. Para subverter um Estado de Direito constituído na lei, é necessário que haja não apenas o tirano líder, mas uma horda de advogados e juízes dispostos a assinar embaixo tudo que esse líder disser e quiser. Um governante autoritário, vai também dizer ele, precisa de funcionários públicos obedientes e de empresários interessados em participar de fraudes e esquemas ilegais. Schneider lembra, nesse caso, que antes da Segunda Guerra Mundial, Hans Frank era advogado pessoal de Hitler. Depois que a Alemanha invadiu a Polônia em 1939, o advogado se tornou governador-geral da Polônia ocupada. E depois anunciou que as leis e normas podiam também servir a um projeto de conquista e destruição. Ele queria dizer que, ao invés de tentar ocultar as demandas autoritárias e tirânicas, o líder, governo ou regime pode usar as leis e jurisprudências do país para justificar e adaptar por meios hermenêuticos tudo o que faz de autoritarismo e de irregularidades. Assim, sempre haverá uma aparência de legalidade ao mal praticado. E de novo eu comentando, não foi isso que Fachin fez? Libertou Lula dizendo que, juridicamente, o CEP, o local em que os processos da Lava Jato foram julgados, não era Curitiba, mas que houve um erro jurídico, que os mesmos deveriam ser encaminhados para São Paulo. Isso não deu legalidade para soltar o ladrão e habilitá-lo a concorrer à presidência da República? O que culminou na sua eleição para o mandato 2023-2027. E o que você acha que foi senão uma manobra de distorção jurídica? A senhora ministra Carmen Lúcia dizer que a empresa de streaming Brasil Paralelo estava proibida de lançar e divulgar um documentário no mês de outubro de 2022, porque causaria, abre aspas, desordem informacional, fecha aspas. Existe esse termo na lei? Existe prescrição disso no Código de Leis do país? Não, não existe. Mas é assim que a tirania pode ser mostrada sem precisar ocultar seus males. Hans Frank, o ex-advogado de Hitler, ensinou isso. Basta colocar o mal sob os caracteres da lei, mesmo que essa lei precise ser hermeneuticamente ajustada para parecer apoiar a arbitrariedade que se queira fazer. E não bastasse, o homem que apoiou Hitler no processo de anexação da Áustria à Alemanha também era advogado e mais tarde comandaria a ocupação nazista da Holanda. Mas além dos advogados, médicos, empresários, burocratas e uma gama enorme de gente intelectual e bem instruída auxiliaram o regime nazista em todos os males que ele proliferou. E Timothy Schneider que, se a maioria desses profissionais, diz ele, por toda a Europa não tivesse facilitado tanto ou simpatizado tanto com as ideias do nazismo e, em vez disso, tivessem feito obstruções técnicas, criado empecilhos logísticos, burocráticos para derruir o regime, a tirania de Hitler não teria se estendido tanto. Mas a questão é que em cada uma dessas camadas havia uma horda de profissionais ansiosos por se darem bem, por ganhar status, dinheiro ou medalhas, e jogaram fora toda a ética profissional que pudessem ter. Em toda a tirania, é a base de trabalhadores comuns, policiais, bombeiros, guardas locais, médicos, comerciantes, enfermeiros, jornalistas e até clérigos religiosos que sustentam aquele regime ou ditadura e fazem isso com sua disposição em dizer sim para a oferta ou possibilidade de um salário maior, um cargo mais alto ou o simples desejo de servir a um propósito ou ideal que ele acha superior. E eles se vendem, cada um pelo
preço que lhe convém naquele momento. Schneider vai então elencar outra lição que ele considera vital para vencer a tirania, ou não se render a ela pelo menos. Ele chama de destacar-se, que se trata do oposto a negligenciar e se omitir. Destacar-se, no contexto que ele apresenta, significa habilitar-se da coragem moral de dizer não ao mal, mesmo que isso signifique isolar-se ou ser rejeitado pelos demais. É fácil seguir a maioria, escreve ele, mas nem sempre é o correto a se fazer. É preciso resistir à tentação de acompanhar os outros quando virmos que eles estão no caminho errado, pois o fim disso pode ser um terrível destino para todos, até para nós mesmos. Mas daí será tarde demais para mudar de lado. De 1930 até 1940, conta-nos o autor, a maioria dos europeus tinha uma postura condescendente e até de admiração a Hitler. A Itália aliou-se ao tirano nazista. Hungria, Romênia, Bulgária se venderam pelas promessas de acordos comerciais e novos territórios que Hitler prometeu. Em 1939, a União Soviética também aliou-se à Alemanha e juntos invadiram a Polônia. Depois disso, Holanda, Bélgica e França foram subjugados. E, para quem olhasse, o mais sensato ou menos arriscado era seguir a onda e aderir ao movimento hitlerista. Todavia, para desacordo geral, até mesmo em alas de seu próprio partido, Winston Churchill foi sagrado primeiro-ministro e, contrariando o senso coletivo, optou por resistir a Hitler e fazer o que era moralmente correto e o certo a se fazer. Ele dispôs a Grã-Bretanha a lutar contra o avanço da Alemanha, e ele estava sozinho nisso. Hitler, nessa época, esperava que Churchill aceitasse alguns acordos e, em troca, alguns territórios e vantagens comerciais. Ele dividisse o poder na Europa com o Kaiser. E qualquer outro líder se interessaria pela proposta. Mas havia um componente moral que impedia Churchill de agir assim. E ele comprou a briga com o potente máquina nazista de guerra. E o seu recado foi: não importa o que os outros façam, nós iremos lutar sempre e para sempre. E Churchill resistiu, inspirou e venceu. Ele fez o que outros líderes não fizeram. Hoje, dirá o autor, o que ele fez parece-nos ter sido o correto, mas na época, ninguém, nem mesmo o próprio povo britânico e nem seus políticos eleitos, concordavam com essa ação de entrar em guerra com uma potência do tamanho da Alemanha nazista. Mas ele fez o que ninguém tinha coragem de fazer, e a história mostrou que sua ousadia e determinação de manter suas convicções morais e disposição de fazer o que era o certo, custe o que custar, era a mais acertada decisão que se poderia tomar. Em 1942, Teresa Prekherova, uma jovem estudante secundária, já tinha passado por traumas terríveis na Polônia ocupada pelos nazistas. Timothy Schneider também nos conta essa história. Sua família teve sua casa confiscada pelos alemães. Seu pai tinha sido preso pelo exército nazista. Todos os seus tios tinham sido mortos durante a invasão alemã e seus 2 irmãos tinham sido feitos prisioneiros. Ela tinha uma amiga judia que fora forçada a viver nos guetos que os alemães criaram para os judeus. E ela notou que a grande maioria dos poloneses se calavam e se conformavam com a situação dos judeus sendo perseguidos e marginalizados pelos alemães. Mas ela escolheu fazer diferente e passou a levar remédios e comida escondido dos soldados alemães, com risco diversas vezes de ser descoberta e capturada. E não contente com isso, passou a ajudar judeus a fugir dos guetos, a começar por essa sua amiga e a família dela. E antes do final do ano de 1942, os nazistas colocaram em operação o que foi chamado de a Grande Ação, que resultou em mais de 260 mil judeus levados para campos de concentração e outros mais de 100 mil executados no próprio gueto. Mas, todavia, Teresa tinha salvado vários deles, e sua ação também houvera inspirado outros a agir, que também ajudaram a salvar diversos judeus da morte certa. Depois da guerra, ela se tornou historiadora, e sem dúvida a coragem moral e força mental de se conduzir, contrário à maioria, mas em acordo ao seu coração e senso de dever, resultou no salvamento de muitos que já não tinham nenhuma esperança. Assim, seguir o certo, custe o que custar, é a lição que fica disso tudo. E em outra assertiva, a dica do autor é sobre
tratar bem a linguagem, cuidar atentamente das palavras e frases que usamos para expressar nossas ideias. E nesse aspecto, Schneider recomenda afastar-se da internet e a ler livros. E isso garante um caminho de desenvolvimento que não apenas condiciona a pessoa a expressar-se melhor, mas também a compreender e discernir o que ela escuta dos outros. E ao fim, isso pode ser a chave para não deixar que ela seja manipulada num contexto de tirania. O autor cita alguns dos ardis que líderes totalitários ou com pretensão de ser utilizam para ludibriar. Quando falam povo, comenta o autor, os candidatos a tirano se referem não ao coletivo da sociedade, mas a seus seguidores e à massa de pessoas que o apoia. Então, quando se pronunciam que é a vontade do povo que ele esteja ali, ou que o povo quer isso ou aquilo, ou ainda que a vontade do povo tem de ser feita, etc., não é realmente ao povo todo de um país ou região que ele se refere, mas aos poucos que o aprova. E ainda mais, outra linguagem política dos que querem manipular as massas é sempre chamar as crises, conflitos ou problemas que surgem decorrentes da sua má gestão ou de um esquema de corrupção que ele ou seu partido ou grupo está envolvido, ou de algum escândalo que ele provocou com falas ou comportamentos inadequados ao cargo, ele irá chamar essas conturbações de lutas. Isso para sugerir, por essa linguagem, que são desafios normais que ele terá de enfrentar, ou pedras que a oposição lança para atingi-lo, mas que ele e sua equipe vão superar. Essas metáforas mal produzidas e desencaixadas da realidade são desvios cognitivos que os representantes políticos gostam e costumam usar para diminuir o impacto negativo das consequências que seus próprios atos melindrosos ou corrompidos causaram. E eu, por minha conta e risco, descrevo um exemplo bem claro do uso de linguagem política sagaz e manipulativa. Em novembro de 2022, por ocasião da COP27, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas ocorridas entre 6 de novembro e 18 de novembro de 2022 no Egito, o então eleito presidente para a gestão do Brasil a partir de 2023, o senhor Larápio Lula da Silva, foi ao evento com uma comitiva de parlamentares de esquerda para sinalizar as mesmas virtudes fingidas dos demais líderes dos países presentes no evento. Mas o caso notório foi que o ex-condenado viajou ao Egito num jatinho particular do empresário José Seripieri, dono da operadora Que Saúde. E não obstante o ocorrido indicar possíveis futuros acordos bem no estilo toma lá da cá, como o próprio petista já fez com empreiteiras como a Odebrecht em seu governo no passado, chamou também a atenção que Lula culpou o então presidente Bolsonaro e seus apoiadores. Se o Estado brasileiro fosse democrático e tivesse um presidente responsável, ele tivesse oferecido um avião da FAB para me levar, disse então o senhor Luiz Inácio, e acrescentou que ele tinha de se cuidar, já que no país há bolsonaristas raivosos que ameaçam a sua segurança. E o caso aqui é que esse artifício de justificar-se acusando e responsabilizando os adversários ou opositores é a especialidade daqueles que usam a linguagem como arma de manipulação psicológica. Os problemas que ele cria por suas ações erradas são debitadas na conta dos opositores políticos, para com isso desviar o foco das notícias dos erros dele, para então focar no seu adversário. Nesse estratagema do Luiz, ex-encarcerado da Silva, apontar para o ódio, a raiva dos supostos bolsonaristas, ou indicar esses como alvos que a mídia deve se concentrar, que seria aquelas verborragias de gabinete do ódio, milícia digital, golpistas antidemocráticos, blá blá blá. Com esse arsenal retórico ele evita que o público questione o ponto central do ocorrido, que o empresário e apoiador de sua campanha não gastaria milhares de reais para custear uma viagem desse porte sem uma contrapartida ou promessa para o futuro, em algum esqueminha entre o governo e a sua empresa. Afinal, no mundo corporativo e político, não há almoços grátis. E, para Schneider, essas artimanhas linguísticas são como ondas do mar, que atingem em sequência o banhista, vindas uma após a outra. Essas sucessivas ondas
tanto atrapalha o equilíbrio do sujeito quanto o impede de ver o oceano abertamente, porque faz com que ele precise estar o tempo todo preocupado com a próxima onda. E é dessa forma que agem as palavras de muitos líderes políticos e dos meios de comunicação, usando uma linguagem desviante e tendenciosa, hipnotizando aqueles que têm a mente despreparada para detectar as nuances dessas falas dúbias e manipuladoras. É por isso que a televisão tem a alcunha de ser um aparelho de entretenimento, porque sua finalidade é de fato entreter as pessoas para que elas se distraiam e se desconectem da realidade. E isso se consegue manipulando a linguagem e com ela conduzindo hipnoticamente as massas, de modo que Schneider relaciona esses três fenômenos como partes de um mesmo processo de emburrecimento programado: a expansão e domínio das telas, TV, celulares, computadores, o desestímulo à leitura e aos bons livros, no máximo alguns romances vazios ou literatura rasa juvenil de fanfics, e o condicionamento ou aparelhamento do vocabulário, representado pelas mudanças nas palavras ou no significado delas. Mulher e homem passam a ser termos ofensivos, quase palavrões. A palavra sexo é substituída por gênero. Cis, não binário, transgeneridade, pangênero passam a significar formas aceitas da linguagem para abarcar as definições infinitas da sexualidade moderna. Mas é claro que esses exemplos são meus, e não do autor. Mas o que depende disso é que o vocabulário é reduzido e distorcido para não ser mais capaz de expressar a realidade, mas de limitar o pensamento e a cognição. E a orientação de Schneider é de que você precisa formar seu vocabulário e seu arsenal mental fora do ambiente das telas. Você precisa buscar em outro lugar o seu meio de conhecimento e de desenvolvimento intelectual. E ele é bem específico em dizer que, sem leitura, isso não é possível. Por isso, enfatiza ele, afaste as telas de sua vida e cerque-se de livros. No final é isso: distinguir entre o falso e o verdadeiro e afastar-se de um e se aproximar do outro. E é nesse sentido e contexto que ele elabora também a lição: acredite na verdade, em que dá relevo à seguinte formulação: abandonar os fatos é abandonar a liberdade. Se nada for verdadeiro, não se poderá mais criticar nada, porque tudo se torna a mesma coisa. Possuindo o mesmo peso e valor, tudo se torna relativo, um mero ponto de vista. E é nisso que todo o sistema tirânico de poder aposta, em fazer as pessoas crerem que a verdade é relativa, subjetiva, e os fatos não são coisas concretas, mas uma especulação ou tradução pessoal da pessoa que está descrevendo o fato. Ou seja, uma coisa não é a coisa, mas uma narrativa que alguém fez ou está a fazer daquilo. E aqui é possível retornar ao debate de gênero e às mudanças na linguagem. Se tudo é uma descrição e uma interpretação e não mais algo concreto, então homem ou mulher não são fatos biológicos concretos e definidos, mas suposições e especulações que alguns deram a essas coisas e outros passaram a crer nelas e a validá-las. Logo, não se trata de verdades concluídas, mas interpretações e pontos de vista que não representam a identidade daquela coisa, daquele objeto, ser ou fato, mas somente atribuições linguísticas que foram dadas àquela coisa, nada impedindo que outras interpretações sejam então conferidas a essa mesma coisa, a esse mesmo objeto, ser ou fato. Se nada for verdadeiro, tudo é espetáculo, afirma o autor. E ele diz mais. Afirma que renunciar ao que de fato é verdadeiro só porque não é aquilo que se queria ouvir é a forma mais rápida de se submeter à tirania. Porque toda tirania começa na fala, no uso das palavras e na manipulação da linguagem. E quando convencem as pessoas de que uma coisa não é aquela coisa, ou que um fato que todos estão vendo não ocorreu, é quando então a mente da pessoa entra no estágio mais profundo da escravidão psicológica. E a linha de retorno já foi ultrapassada. A pessoa pode então considerar-se um escravo perfeito e pleno. E tome então a liberdade de exemplificar isso com a seguinte ocorrência. Desde setembro de 2019, seguido de 15 de novembro de cada ano até 2022, milhões de brasileiros adotaram o hábito de manifestarem-se nas ruas vestidos de verde e amarelo e empunhando a bandeira do Brasil.
Essas massas de gente patriota exaltam os valores de família, de não liberação das drogas, de prisão para corruptos, de não aborto e direito à expressão religiosa, e de não submissão das crianças à agenda LGBT nas escolas. Mas, inusitadamente, a grande mídia, os principais veículos de comunicação no país, combinaram de fazer uma espiral do silêncio e não divulgarem as gigantescas manifestações. Fingir que o fato não existiu é a máxima da tentativa de manipular a realidade e de causar a mais profunda e nociva paralaxe cognitiva na parcela da população que ainda dá audiência a esses meios de comunicação. Em outubro e novembro de 2022, esses protestos se estendeu para a frente dos quartéis militares do Exército por todo o Brasil. Desta vez, agrupando milhares de homens, mulheres, idosos, crianças, pedindo às Forças Armadas que não permitam que o Brasil seja governado por um regime comunista, que é sempre tirânico. Isso porque o sapo barbudo eleito em outubro de 2022 pretende assumidamente impor ao país o tipo de programa de governo que Kirchner impôs à Argentina, que Maduro impôs à Venezuela, Castro em Cuba e por aí vai. A vitória desse traste foi um anúncio de bem-vindo ao Foro de São Paulo e à grande pátria bolivariana. Mas milhares de brasileiros manifestaram-se contra isso. Mas não aparece na mídia. Ocultar a verdade e os fatos permite à mídia narrar a versão que ela bem quiser. Até dizer que não tem ninguém nas ruas. Isso é o mais evidente exemplo de 2 mais 2 são igual a 5 do clássico de George Orwell. Ai, ai. E Timothy Snyder sentencia então que aceitar as mentiras no lugar da verdade leva ao abandono da capacidade racional. Por isso, a pessoa não poderá fazer isso por muito tempo sem se tornar realmente burra, estúpida e cognitivamente limitada. E ele conta que, ao fim da guerra, após todas as atrocidades geradas por Hitler, um soldado alemão amputado foi capaz de dizer que Hitler nunca tinha dito uma só mentira. Eu acredito em Hitler, afirmou o soldado. E o que isso revela é que substituir a verdade demonstrada pelos fatos, pelas narrativas falsas que são ditas por quem quer ocultar a realidade, é assinar o atestado de insanidade mental permanente. E quando a pessoa assume por tempo demais essa postura psicológica, ela passa a acreditar na mentira e mesmo que lhe mostre os fatos da realidade, ela não será mais capaz de enxergá-los, pois sua mente já estará vivendo numa realidade paralela, num tipo de mundo mental alternativo, e nenhum apelo à razão ou à racionalidade poderá trazê-la de volta ao mundo real. Talvez, como a Bíblia diz, só jejum e oração pode afastar dela essa casta maligna. E por isso, eu amo o professor Olavo e tudo que ele ensinou. Pois ele disse quando o aluno seu lhe perguntou o que é a verdade, que a verdade é aquilo que a realidade te mostra. E o que Olavo queria mostrar é que a verdade não pode ser verbal, algo que se sente ou se imagina. Ela não está na esfera das sensações, mas na ordem dos fatos. A verdade é factual. E se isso for deixado de lado e desaprendido, então aquela sociedade entrará no estágio derradeiro de seu fim. E a conclusão de tudo, posso eu dizer que a grande e maior lição é essa. Revolte-se contra tudo que é mal, ame o bem, abrace a verdade, mantenha inegociável os seus valores, cuide da família e siga a Deus sobre todas as coisas. A única maneira de uma tirania vencer é convencendo as pessoas de abandonar cada uma dessas coisas. Então, faça o oposto, conserve-as e você já estará lutando contra a tirania. E está escrito: vós sois o sal da terra, mas se o sal perdeu seu sabor, para nada serve. Ele é jogado fora e pisado. Mateus 5, 13. E assim encerra a análise da obra Sobre a Tirania, 20 lições do século XX, de Timothy Snyder.